pessoal que nos acompanha aqui no canal do Field TV. Eu sou a Thaís Albuquerque, estou aqui de novo com vocês e hoje é para tratar sobre um assunto bem interessante, que é como utilizar os dados que são levantados pelas ferramentas de agricultura digital para nos auxiliar a desenvolver modelos matemáticos que possam ser utilizados pelas consultorias, pelos produtores rurais, para explorar o potencial das suas áreas, aumentando a produtividade e a rentabilidade da sua propriedade, do seu negócio. Então hoje nosso convidado é o Rodrigo Dias, ele é engenheiro agrônomo, mestre pela Federal de Santa Maria e ele é CEO da Connect Farm, que é uma consultoria que atua no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Então vem conhecer um pouquinho de como que funciona o trabalho da Connect Farm, como que o Rodrigo utilizou dessas ferramentas para auxiliar ele na construção desses modelos e alguns cases bem interessantes de sucesso que ele vai compartilhar com a gente, que pode dar insights para você aí que está buscando utilizar esse tipo de ferramenta. Bom, eu sou o Rodrigo Dias, então eu sou engenheiro agrônomo também, sou mestre em agricultura de precisão. Hoje eu dedico a maior parte do meu tempo à gestão, realmente, né, a gestão da empresa, da Connect Farm, mas ajudei a construir toda essa história aí de tecnologia para o agro. E a motivação para construir esse negócio começou há 10 anos atrás, quando eu via que muitos agricultores eles adquiriam máquinas super colheitadeiras com monitores de colheita e tinha aquele dado do monitor de colheita e ele não sabia o que fazer com aquele número. E aí já tinha todo um processo de agricultura de precisão iniciando no Brasil, coleta de solo em grid, e esses modelos já começavam a despertar a atenção dele e muitas vezes a gente observava que nem sempre aquilo que se via no monitor de colheita era o resultado que se esperava lá no mapa de grid, né? Não tinha muita relação desses dois pontos. Mas o mais importante é que o produtor adquiria tecnologia nas máquinas e nem sempre ele conseguia aplicar essa tecnologia da forma certa ou aproveitar essa informação, né? O que mudou na nossa visão lá atrás, há 10 anos atrás, mas quem é o nosso indicador? O nosso indicador é a planta. Então a gente passou a olhar para a planta. O que a gente faz? A gente colhe grãos. Então nada melhor, o mapa de colheita ele tem que ser a nossa base, então para entender essa variabilidade, porque as coisas acontecem. E aí a gente sabe N situações que o cara botava muito adubo e nem sempre respondia em produtividade, ou implantava um projeto e nem sempre isso dava certo. Então a gente começou a olhar para o mapa de colheita inicialmente, construímos então esses mapas de colheita com todo o problema que tinha na época, de se o mapa era confiável, se não era confiável, se estava calibrado a máquina. Então a gente aprendeu todo um processo de filtragem desses mapas, tirar os dados que não servem e usar exatamente o que serve. E desse ponto de entender a variabilidade da planta, nós começamos a construir um modelo de engenharia reversa. Bom, então antes eu olho para o solo e vejo se o meu nível de fertilidade está de acordo com uma tabela específica e digo se ele está bem ou não. Agora não, a nossa tabela é a planta, onde eu estou colhendo 50, 60 sacos por hectare, eu tenho uma análise de solo daquele ponto, onde eu estou colhendo 30 sacos por hectare, eu tenho uma análise de solo daquele ponto, e onde eu estou colhendo 100 sacos por hectare, eu tenho uma análise de solo daquele lugar. Então, nós conseguimos entender que existem alguns perfis de fertilidade que entregam mais produtividade. E o bacana é que a gente conseguiu construir isso, que quanto mais áreas eu faço, mais informação eu coloco, mais preciso o algoritmo fica para poder entregar para aquela propriedade especificamente o resultado. Isso que é muito bacana. E me aconteceu uma vez, dentro de uma mesma área, eu tinha uma diferença de 15 sacos de produtividade, né? E olhando para os mapas de diagnóstico e olhando para os mapas de NDVI, essa diferença ela não aparecia, né? Era tudo verdinho, era tudo bonito. Mas quando a gente pegou o mapa de plantio, a gente observou que tinha uma diferença de altimetria nessa área, de altitude mesmo, que era uma parte mais baixa, que era um pouco mais úmida, que ficou com menos população de planta. E aí, nessa população de planta menor, ela proporcionou para que naquele ambiente as plantas se desenvolverem melhor. Isso fez com que produzisse mais. E isso mudou a nossa forma também de olhar para os dados, né? A gente viu que, olha, às vezes eu tenho um mesmo NDVI, não significa que eu vou produzir mais. Mas se eu tiver o dado de plantio, eu posso corrigir o meu arranjo espacial e aumentar a minha produtividade.
Então, tudo são ferramentas que a digitalização dos processos elas podem nos entregar. E é uma combinação, né, Rodrigo? É importante entender isso de tentar realmente utilizar em todas as etapas para conseguir depois combinar esses dados e ter uma análise mais precisa. E aí é até bom a gente dar esses exemplos, como você está falando, porque aí quem começa a assistir começa a falar assim, verdade, eu posso pegar tal informação e cruzar com outra. Ou às vezes, que nem quando o FieldView começou a dar as imagens de satélite, alguns produtores falavam assim, mas o que eu vou fazer com um monte de imagem? Então, aí a gente começa a escutar os outros cases e aí começa a ter insights, né? Tanto do que você está comentando, quanto eu lembro também que teve um episódio da Gabriela, que é aí do Sul também, que ela comentou que eu achei muito legal que pelas imagens ela conseguiu identificar uma falha no pivô. Então, quando a gente começa a compartilhar esse tipo de informação, a gente dá a ideia para os outros produtores que também querem usar esse tipo de ferramenta, mas não estão conseguindo manejar os dados direito. E o trabalho que a gente faz é isso, é tentar digitalizar o máximo possível as informações da propriedade para que a gente possa melhorar a tomada de decisão. É isso, obrigada pelo bate-papo, de verdade. Ok, isso, eu que agradeço aí a oportunidade dele. Sempre é bom conversar de agricultura, a gente é apaixonado por agricultura e ainda mais agricultura digital, essa parte de tecnologia. Então sempre é um prazer para a gente conversar com pessoas que nem você aí que está ligada nesse negócio, que entende desse mercado e poder compartilhar essas informações com as pessoas. Muito obrigado por isso. Não deixe de se inscrever no canal, já curte e compartilha com seus amigos esse vídeo e fiquem ligados nos próximos conteúdos.